cravado na cruz. Está demorando para a gente chegar nesses assuntos mais contundentes, né, do livro de Colossenses, porque até agora estávamos nos assuntos assim bem tranquilos, bem de boa. Agora esses assuntos aqui são importantíssimos para quando a gente tiver, por exemplo, numa conversa em que o evangélico, a pessoa lá, usa esses versos como argumento contra você. Então vamos entender isso daqui. Colossenses 2, do 11 ao 15, diz assim: Nele também vocês foram circuncidados, nele quem? Jesus. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Amém. Então esse verso aí explica muita coisa, mas é pouco entendido. Então vamos entender o seguinte aqui. Vamos começar lá do começo. Como os colossenses, os filipenses estavam sendo o tempo todo atacados por aqueles judeus gentios, ou aqueles judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, né? Aqueles judeus que, para eles, a lei de Moisés era tudo que importava. Então, aqueles judeus que vieram de Jerusalém vieram só enxanhar a cabeça deles, dizendo assim: homem, olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que seguir tudo que diz na Torá. Vocês acham que a vida é um limão? Ou que a vida é um mamão? Vocês acham que a vida é fácil assim? Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que ir para o templo, vocês têm que raspar a cabeça, vocês têm que fazer um bocado de coisa. E aí os novos conversos gentios lá de Colossos e de Filipos começaram a ficar preocupados. O que é que a gente tem que fazer? Porque o que Paulo ensinou para a gente era bem mais simples, não precisava disso tudo. Então Paulo agora vai explicar para os colossenses, para os filipenses, que não é desse jeito. Que a circuncisão deles não foi feita por mãos humanas, não foi feita quando eles nasceram, não cortou lá o corinho. Não foi aquilo lá. A circuncisão deles foi uma circuncisão da alma. Ou seja, quando eles se entregaram a Jesus, eles morreram para a carne, eles circuncidaram a carne, ou seja, a natureza carnal. Uma vez que eles aceitaram Jesus em sua vida, agora a natureza carnal foi suprimida, ela foi cortada, foi circuncidada, para dar lugar à natureza espiritual. Então é uma metáfora que Paulo está usando, que quando nós colocamos Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, nós mortificamos, ou seja, nós cortamos o laço para as coisas da carne. Continua ali, mas nós já não estamos alimentando tanto, porque estamos alimentando o reino de Deus que está em nosso coração. Então é isso que Paulo está querendo falar aqui, de remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, quando vocês eram judeus, quando os judeus se convertiam, quando os judeus nasciam, quer dizer, depois de 8 dias eles eram circuncidados, para provar que eles eram judeus. Até então a diferença entre o judeu e o gentio era essa. O judeu era circuncidado e o gentio passava a vida toda sem se circuncidar. Mas agora nessa nova fase do cristianismo, a circuncisão é justamente o batismo. Não precisa mais da cirurgia. O batismo é quem faz essa diferença. Com o batismo, você morre ali, você é sepultado na água, e é aí que a gente vai para o verso 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, ou seja, quando você entra na água, é como igual a Jesus sendo sepultado. Ali, você morre, você enterra ali na água, você afoga ali na água a sua vida de pecados.
tudo que você fez de errado até aquele dia, todas as suas faltas, todos os seus erros, até o dia do batismo, são sepultados na água, assim como Jesus foi sepultado depois da cruz. E ali, você tendo sepultados com ele no batismo, vocês foram ressuscitados por meio da fé. No momento que você sai da água, como Jesus ressuscitando, agora a sua vida está zerada, sua vida está limpa, sem nenhum traço, sem nenhuma mancha dos seus pecados para trás. Você está zerado. Então, Paulo, olha como Paulo simplifica a vida, né? Olha como Paulo ele deixa tudo bem mais leve. Então, não precisa mais se preocupar com esses rituais judaicos, não precisa se preocupar com as cerimônias, não precisa se preocupar com isso. Uma vez que você foi batizado, você já passou por tudo isso. Não precisa se submeter à cirurgia, não precisa se submeter à circuncisão, porque no batismo você já faz parte do povo de Deus. Você já é considerado um filho de Deus, você já está confirmando a sua salvação publicamente. Então, gente, no batismo, nós nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo, certo? Então, agora nós vamos para o verso aí complicado, que o povo acha complicado, mas para nós não é, que é o verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Por que muita gente diz que esse verso é polêmico? Porque muita gente acha que esse escrito de dívida aí é os 10 mandamentos. Tem gente que acha que é a lei lá de Êxodo 20, que foi cravada na cruz. Não precisa mais guardar os mandamentos de Deus depois da cruz. Mas, gente, quando você olha o contexto, e as pessoas só pegam um verso isolado e não olham o contexto, né? Do que Paulo está condenando aí nos versos anteriores? O que Paulo está dizendo? Qual é a cerimônia que Paulo está dizendo que não vale mais, que não precisa mais? Não é a circuncisão? A circuncisão faz parte dos 10 mandamentos ou faz parte da lei de Moisés? Se o exemplo que Paulo está citando nos versos anteriores, para contextualizar, é uma cerimônia, é uma lei que faz parte das leis cerimoniais do santuário, então por que ele iria mudar completamente para dizer que o escrito de dívida era os 10 mandamentos? Então não faz sentido. O escrito de dívida são as leis cerimoniais do santuário. Não faz sentido ser os 10 mandamentos, não faz sentido ser a lei moral. Não estava falando disso até agora. Tanto é que, o que é que Paulo fala sobre a lei moral? Romanos 7:7, que diz o seguinte: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Ou seja, Paulo está dizendo, os 10 mandamentos são importantíssimos, eles são necessários. Porque se não fosse por eles, eu não conheceria o que é pecado. Eu poderia cobiçar à vontade, porque não teria uma lei dizendo não cobice. Eu poderia matar à vontade, não tem uma lei dizendo que eu não posso matar. Então, se Paulo disse em Romanos 7 que os 10 mandamentos são importantes, então não foram os 10 mandamentos que foram cravados na cruz. Foram as leis dos cerimoniais do santuário. É a matança do cordeiro, é a circuncisão, é todo aquele ritual de purificação que tinha todo ano no santuário. Tudo aquilo ali não vale mais, porque Jesus já veio e cumpriu tudo aquilo ali, porque tudo aquilo ali é símbolo de Cristo, certo? Então, os crentes gentios não precisam guardar a lei cerimonial, nem obedecer aos regulamentos de pureza relacionados a essa lei, certo? Então, isso para nós é muito fácil. Isso para nós é uma coisa que está clara, não tenho que discutir isso aqui. Mas para muita gente, eles argumentam que a lei de Deus foi cravada na cruz. Mas, gente, se a lei de Deus fosse cravada na cruz, então estava liberado fazer o que a gente quisesse. Se
Se os 10 mandamentos foram vencidos, né, foram abolidos na cruz, então está liberado matar, está liberado roubar, está liberado adulterar. Está liberado tudo que quiser fazer, a gente faz. Não tem nenhuma lei suprema que diga que a gente tem que fazer. Se os 10 mandamentos foram abolidos, qual é a lei que vai reger o universo? Qual é a lei suprema de tudo? Se a grande lei, que é a pauta da moral do ser humano, que é o parâmetro de comportamento que nós temos que seguir, não vale mais, então quer dizer que todos os cristãos seguem o quê? Qual é o norte da vida de todos os cristãos? Como é que eles pensam que a lei moral foi abolida e o que eles seguem então? Qual é o padrão de exemplo deles? Então é isso. Então, olha só, Jesus encravou isso na cruz. Por isso que quando ele morreu, o véu se rasgou, querendo dizer que não tinha mais utilidade aquilo ali. Então, gente, por que chama escrito de dívida? Essa dívida, gente, nós, quando nós somos pecadores, nós estamos em dívida principalmente com quem? O fato de nós nascermos pecadores nos distancia de quem? Faz a gente ficar em débito com quem? Não é com Deus? Então, esse escrito de dívida aqui é a dívida que todos nós temos com Deus. Nós já nascemos devedores. Nós já nascemos em débito com Ele. Então, é por isso que a gente evita falar com Ele. É por isso que, como disse na lição da semana passada, nós já somos naturalmente inimigos dele sem querer. Então, com a morte dele, não precisamos mais ter dívida. Ele pagou a nossa dívida. Amém. Ele pagou o preço. Amém. Então, a gente já está com o débito sanado, o débito pago, quitado pelo sangue dele. Amém. Por isso que a gente não tem mais medo de chegar nele. Podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para acharmos graça e socorro para tempo oportuno, como diz lá em Hebreus 4:12. Então, gente, foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz em nosso lugar. E é por isso que no verso 15 ele expõe essa dívida ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, é isso que Jesus veio fazer. Não somos mais escravos das ordenanças. Não somos mais escravos do nosso passado de pecados. Nós podemos ter uma vida nova, com tudo pago, com tudo restaurado, com a nossa vida limpa, se nos entregamos a Deus no batismo. Amém. Tem algumas pessoas aqui que ainda não passaram por essa experiência. Quando você passar, ou alguns já passaram, mas precisam passar novamente. Quando você passar, você vai sentir uma leveza, uma vida nova. As pessoas são batizadas, elas saem mais bonitas, elas saem com um aspecto de paz, de restauração, de leveza. Então vamos experimentar isso. Quem já foi batizado, que renove esse compromisso com Jesus todos os dias. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje, uma lição muito esclarecedora, perfeita. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer o quanto a Tua palavra não dá ponto sem nó, Tua palavra não volta vazia. Nos ajuda a guardar a Tua lei, não como meio de salvação, mas como um exercício da salvação que um dia nos foi concedido de graça por Jesus. E que essa manhã, e que esse estudo do livro agora também seja importante e relevante. Em nome de Jesus. Amém.